excelente tarde para os nossos CGPs, nossos CGPGs, que eu sei que estamos em plena prova paulista, mas é muito importante a presença de vocês aqui hoje conosco, tá bem? E eu queria até parabenizar, comemorar com vocês, tá? Que na prova paulista, por enquanto, eu estou dizendo hoje, nesse momento, eu acredito que as equipes tenham socializado com vocês. A nossa diretoria de ensino, quando dava lá porcentagem de acertos, nós não chegávamos a 50%. Estávamos com 49,6%. Essa é a média da diretoria. E hoje, por enquanto, ainda temos hoje a repescagem amanhã e depois, nossa diretoria já está com 56,4%. Então, aquele nosso objetivo de todos passarmos de 50% foi atingido, quer dizer, ponto que a gente até supere isso, tá bem? E em termos de evolução, na segunda prova paulista, nossa diretoria subiu 3,61, 60 e poucos, 69%, alguma coisa assim. Já estamos em 9,1%. Então, para uma diretoria que não havia crescido nem 5% de uma prova para outra, agora no terceiro bimestre, já crescemos, por enquanto, nos resultados parciais, 9,1%. Isso é motivo de comemoração minha, supervisores, dos PECs, de vocês que trabalham com aprendizagem. Então, parabéns pelo trabalho. Nós tivemos escolas subindo 17%, 18%, 14%, 15%, 12%, 9%. Assim, todas subiram. Foi assim, bonito, né? Por enquanto, esse nosso resultado parcial, e estes resultados passam pelas mãos de vocês. Então, meu muito obrigado, o meu respeito a vocês pelo trabalho que vocês fazem, porque o que é importante para nós é sempre o que eu comento, é a nossa intenção pedagógica. Então, todo o nosso fazer é a nossa intenção. E eu percebo que neste terceiro bimestre nós tivemos um olhar mais apurado, um pouco mais de intenção, e nossas escolas, nossos profissionais corresponderam. Então, eu muito obrigada, gente, pelo trabalho de vocês e que a nossa diretoria está avançando. Então, isso é importante. Nós evoluímos bastante. Podemos, como eu sempre brinco com vocês nas reuniões, não é, pessoal? Dá para melhorar? Dá, tá bem? Mas estou muito feliz, muito contente com as equipes. Ó, é óbvio, né? Algumas equipes subiram mais, outras menos, outras precisam dialogar, pensar nesse processo como um todo. Mas, de maneira geral, a diretoria de ensino avançando. Isso é o mais importante, é o trabalho de conjunto, é o time todo trabalhando na parte pedagógica. Obrigada mesmo pelo trabalho de vocês, bem? Então, passado isso, então qual é o nosso... Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho pedagógico hoje, tá? Então, hoje nós conversaremos, eu sei que vocês estão em plena prova paulista, eu entendo tudo, mas é muito importante que hoje nossos PECs, tanto a Sandra de matemática quanto o Fábio em língua portuguesa, eles conversarão com vocês sobre o mapa foco, né? Não, eu estou com a cabeça cheia, gente. É o mapa foco, tá bem? E o que vai acontecer, gente? Eles dirão para vocês, mas é a articulação entre a matriz do SARESP, o material digital, as habilidades do semestre, tudo isso culminando até com aquilo que a secretaria acabou enviando para a Unesp como material para o Provão Paulista. Desculpa se eu estou dando algum spoiler, mas é importante, Sandrinha, tá? O que é importante? O que nós estamos conversando com vocês hoje é um recado, é uma orientação ao estilo assim, olha, pessoal, a abordagem da prova do SARESP será essa. Então, é muito importante todos os olhares, assim como vocês tiveram um olhar atento para a prova paulista, para o material digital, agora é mais importante ainda que o nosso SARESP, tá bem?
Nossa diretoria deve avançar nos indicadores, como eu sempre digo a vocês. Se dá para melhorar, dá. E nós vamos atrás disso, tá? É muito importante isso. E passa, a intenção pedagógica passa pelas suas mãos. Coordenadores, CGPs, CGPGs. Todo o trabalho pedagógico passa por vocês. Então, vocês são fundamentais para o nosso objetivo. E é por isso é a necessidade desse diálogo com vocês. Nossa prova só começa no final de outubro, né, para os terceiros anos, tá? Mas para que vocês tenham tempo para se preparar. Então, toda a equipe de matemática, a equipe de português já vem se preparando para que vocês tenham mais tempo de se preparar para o Saresp. Que agora são todos os olhos no Saresp, são todas as suas mãos, são todos os seus pensamentos, tá bem? Para que a gente consiga avançar. E mais do que eu digo, para nós avançarmos, nós precisamos ter a intenção pedagógica. O que eu quero com isso, tá? Ok? Bom, vou parar um pouquinho, senão eu não paro de falar, né, Sandra e Fábio? Aí eu não deixo com vocês. E para não dar um transtorno tão grande, nós nos chamamos aqui de forma remota, mas, por favor, bastante concentração, bastante foco, porque a linha de trabalho está aí para o Saresp, tá bem? Então, uma ótima tarde, que a gente aprenda muito. Hoje tem live pedagógica da Coped, mas a nossa live vai ser melhor, né, Sandrinha, né, Fábio? Nós vamos arrasar, tá bem? Então, uma ótima tarde de estudos para nós, tá bem? Agora eles são todos seus, Sandra, Fábio. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Aqui quem fala é o Fábio Ferraz, o PEC de Língua Portuguesa, né, responsável também pela plataforma Redação Paulista. E hoje eu estou aqui em companhia da Sandra. Sandra, por favor. Olá, pessoal, né, que possamos aí ter uma tarde de muita aprendizagem. Eu sou a PEC de Matemática e responsável pelos anos finais, né, plataforma Matific, e também aí com as formações dos professores de matemática. Então eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, né? E enquanto eu faço isso, eu não consigo observar chat, nem observar as câmeras abertas. Então a Sandra vai fazer esse apoio enquanto eu estiver apresentando, e quando for a hora dela apresentar, eu presto atenção aqui no chat, porque se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês precisarem falar, fiquem à vontade, escrevam aí. E também nós teremos alguns momentos de interação, e aí a gente pede para que vocês interajam por meio do chat, tá bom? Então, deixa eu aqui compartilhar a tela. Apareceu, Sandra? Sim. Então, vamos lá. Temos aqui, né, a nossa orientação técnica da Diretoria de Ensino de Suzano sobre o Saresp e IDESP 2024. E como bem apontou a Mara, o nosso foco maior é no pedagógico, tá? Nós passaremos até algumas informações um pouco técnicas, mas não é o nosso foco. E aí, como a supervisora Patrícia Seabra disse, em breve elas farão uma nova reunião com vocês a respeito dessas partes mais técnicas. Vamos lá, nossos objetivos. O primeiro deles é compreender dados como indicadores relevantes da realidade de cada escola e diretoria. 2. Realizar interpretações e questionamentos para mapear cenários complexos a partir dos indicadores do Saresp e DESP de 2023. E 3. Planejar intervenções pedagógicas a partir dos dados, desenhando ações específicas e efetivas. Como acolhimento e sensibilização, nós separamos um trecho da Hoffman, que diz o seguinte: não há como delimitar tempos fixos para a aprendizagem, porque é um processo permanente, de natureza individual, experiência singular de cada um. Não há sentido em valorizar os pontos de chegada, porque são sempre pontos de passagem, provisórios. O importante é apontar os rumos do caminho, ajustar os passos ao esforço necessário, torná-lo tão sedutor a ponto de aguçar a curiosidade do aprendiz para o que está por vir. Então, aqui é importante, né, nós pensarmos que
pensar nos rumos, no caminho. Então, quando nós observamos descritores, habilidades, Saresp, Prova Paulista, é um momento importante para a gente refletir, né, e pensar, fazer um ajuste desses nossos próximos passos, onde nós devemos realmente dedicar os nossos esforços, né, e tentar aguçar a curiosidade dos nossos estudantes para aprender e melhorar cada vez mais. Para começar, né? Quais são... aqui já vai ser um momento de interação no chat, então gostaria que vocês respondessem aí, de forma breve, claro, quais são as suas principais expectativas em relação à formação sobre o Saresp e o IDESP, e de que forma vocês acreditam que esta reunião pode contribuir para o aprimoramento do trabalho na escola? Então, vocês podem colocar aí no chat, né? Porque é importante a gente saber. Porque ao longo da formação, pode ser que nós atendamos às expectativas de vocês, ou tenha algo que nós não consigamos responder aqui. Então, nós separaremos essas informações e podemos entrar em contato depois, ou fazer alguma outra orientação por WhatsApp, né? Fazer algum informe, alguma coisa nesse sentido, para sanar essas possíveis dúvidas. Então, vamos lá. Quais são as principais expectativas a essa formação desse assunto e de que forma vocês acreditam que pode contribuir para o aprimoramento do trabalho na escola? Bom, Fábio, o pessoal estão respondendo aqui, né? Então, já colocaram superar os resultados ano a ano e prover meios de engajamento dos estudantes. E daí o pessoal é importante, né? Como o Fábio colocou, ir participando, porque nós vamos também, ainda essa semana, né, para a SEDUC, para a IFAP, vamos receber orientação sobre o Saresp e DESP. Então, é importante, porque se de repente, né, surgir aqui algum questionamento que, de repente, na nossa reunião, nós não vamos aí deixar tão claro, né, não vamos aí esclarecer as dúvidas, podemos levar também na reunião com a IFAP. Bom, Fábio, o pessoal está aqui participando, então colocaram, né, melhorar os índices, engajamento de estudantes e professores, auxiliar os professores. Então, o pessoal está participando bastante aqui. Corrigir rotas, metas a partir dos resultados. Temos também engajamento entre estudantes. Bastante coisa. Direcionamento, engajamento de toda a unidade escolar. Essa reunião pode contribuir com troca e experiência, ações para engajar estudantes e professores, traçar ações com foco direto nas avaliações, melhorar as conexões entre conteúdo e o que é necessário para os alunos. Bastante participação aqui. Corrigir rumos, colocar o que venha ajudar no engajamento da unidade escolar, compreender os cálculos. É legal isso também, né? Compreender os cálculos para chegar nos resultados, no resultado final e a nota individual. Nós vamos falar um pouquinho aqui como compreender esses dados, então vamos fazer um pouquinho de cálculo hoje, entender um pouquinho esse boletim. Bacana, gente. Esperamos que seja fomentada novas estratégias para alcançarmos melhores resultados, também vamos falar, atingir as metas, corrigir rumos, engajamento dos estudantes e docente, direcionar o trabalho pedagógico para que possamos obter um resultado de sucesso. É isso aí, Fábio. Legal, importante. Muito do que foi dito, que a Sandra leu aí, que vocês disseram no chat, nós abordaremos sim ao longo dessa formação, falaremos dos cálculos, obviamente que não serei eu o responsável, né, para não acontecer nenhuma tragédia, vai ser a Sandra, mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Vamos começar então pelo cronograma e a composição do Saresp agora para 2024. Iniciando então pelo Saresp, anos iniciais, 6º ao 9º ano. Aqui nós temos uma tabela que mostra aí o cronograma de aplicação. Então, começa pelos 6º anos, no dia 18, né, falando em anos finais. Então, dia 18 é o primeiro dia deles, no dia 19 é o segundo, 7º ano, dia 21, depois dia 22, 8º ano 25 e 26, e o 9º ano dia 27 e dia 28.
Com relação à composição, nós vemos que os componentes aqui, né, são todos os componentes curriculares, são contemplados, exceto arte e educação física. Então, no primeiro dia, para sexto, sétimo e oitavos anos, nós temos língua portuguesa, inglês e ciências da natureza, e aí nós temos a quantidade de questões para cada um dos componentes. E para esses 3 anos séries, a prova do segundo dia é matemática e ciências humanas, e também, né, o número de questões aí para cada um. O nono ano, ele é um pouquinho diferente, né, porque nós temos dados que serviram para IDESP, então nós temos aí a prova do primeiro dia é língua portuguesa e matemática no mesmo dia, num total de 48 questões, e depois no segundo dia ciências da natureza e ciências humanas, né, num total de 40 questões. E para todos os anos, o modelo de aplicação ele é digital, tá? Então, não tem a prova impressa, ele é todo digital. Né, a composição é feita a partir das habilidades do currículo paulista, né, atrelado ao nosso material digital, e também envolve premiação para as escolas e os alunos. Então, nós temos aqui a premiação do Grêmio, né, de acordo com a resolução 65, perdão, da resolução 65, né, que ela explica lá com mais detalhes a respeito de como funciona essa premiação que vai por PDD para os grêmios das escolas. E também tem a questão do estudante para participar do Prontos para o Mundo, também envolve as notas aqui do Saresp. O cronograma e a composição do Provão Paulista seriado, então aqui é o ensino médio, e aí nós começamos, agora aqui é de baixo para cima, na verdade, né, porque nós começamos com a terceira série do ensino médio, no dia 30 de outubro e no dia 31, então no primeiro dia, Linguagem, Ciências da Natureza e Produção Textual, uma redação, e ela ocorre apenas para a terceira série do ensino médio, tá, essa redação, a produção textual de texto argumentativo, dissertativo argumentativo. E aí depois nós temos, no dia 11, acontece tanto primeira e segunda série do ensino médio, e o primeiro dia, então, linguagens e ciências da natureza, e o segundo dia de aplicação, matemática e ciências humanas. E aqui o modelo de aplicação é impresso, então vem a prova impressa para que eles realizem. O período de aplicação está aqui também, né? A terceira série do ensino médio faz no matutino, a segunda série também, e só a primeira série que faz no vespertino. Seguindo a composição das provas, aí aqui nós temos um quadro, né, que depois vocês podem analisar com mais calma, que tem aqui a quantidade de itens para cada dia, para cada componente. Lembrando que aqui, como está colocado, a terceira série do ensino médio faz, ainda no primeiro dia, a prova de linguagens e também faz a redação. E aqui totaliza o total de itens, são 90 para cada um deles. Acho que é isso, né, Sandra? Agora eu vou passar a palavra para a Sandra. Então, vamos lá, vou continuar aqui compartilhando com vocês. E é importante, né, lembrar que essas resoluções, elas já foram, né, tratadas, acredito aí, pelas unidades escolares, né, Fábio? Uma vez que, né, saiu na resolução 50, complementação depois na resolução 59, mas é importante realmente pensarmos aí, né, e retomar sempre essas datas para que ninguém fique para trás. Bom, então vamos lá. Fábio já está aparecendo aí, não? Não. Tá, a hora que der tudo certo aí. Sim? Foi em modo apresentação? Tá. Bom, pessoal, então vou falar aí um pouquinho com vocês, né, sobre a parte aí um pouco conceitual do IDESP e SARESP. É lógico, né, não é algo novo para nós, mas eu acho importante resgatar aí algumas informações e aprofundar em outras, uma vez que nós tivemos aí mudanças, então, no boletim SARESP. Então, o IDESP, ele é um indicador de desenvolvimento da educação do Estado de São Paulo e o SARESP é um sistema de avaliação do rendimento do Estado de São Paulo. Então, por aqui a gente começa a ver já que são duas métricas diferentes, IDESP e SARESP. Bom, o IDESP, então, ele é composto por 2 critérios.
né? Ele tem o desempenho dos estudantes nos exames de proficiência do SARESP, que é a prova, que ali vai avaliar o quanto os estudantes aprenderam, e o fluxo, que é o quanto tempo eles aprenderam. Nós tivemos anos anteriores... Não está compartilhando? Então, vamos lá. Não está compartilhando, né, gente? Então, vamos lá, vamos novamente. Foi? Só não tem uma de apresentação, mas está na tela. Aqui tá normal. Tá compartilhando aí? Sandra, Oi. ele está compartilhando, porém, quando você muda o slide, para nós ele não está passando, ele ficou travado em um só. Ah, tá. Então talvez seja Tá? a internet. Vamos ver agora. Ele foi? Olha, no momento eu estou vendo aqui, principais indicadores do IDESP. Isso. Daí eu Passa vou para a gente trocar. ver. Tá. Tá trocando? Não, ele está travado no principais indicadores ainda. Tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o Fábio compartilhar, porque eu não sei por que ele não está indo, uma vez que aqui para mim aparece normal. Vou interromper aqui, tá, Fábio? Sabe o que é legal, gente? Os colegas nessa hora, né? Ó, a Patrícia já entrou, deu, né, uma indicação aí para gente. O Carlos já está aqui na porta, tentando também, né, resolver os problemas técnicos. E é isso que é importante, os colegas, né, estarem aqui também ajudando. Agora aqui, não. 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 Para vocês, gente, está aparecendo alguma coisa? Se alguém puder participar aí. Não, Não? não está projetando está. nada agora. Agora sim, agora apareceu. Sim, apareceu, né? Ok, Apareceu. gente. Então, Fábio, vamos lá. Então, legal. Vamos lá. Mas apareceu, Sandra, a composição das provas. Tá. Não tem problema. Daí, então, Fábio, deixa já o seu, para a gente não correr risco e não ter atraso aqui. Aí, legal. Então, vamos deixar assim, que daí eu participo aqui. Bom, gente, então vamos lá. Como eu estava explicando para vocês, então a gente tem, né, o IDESP, que é composto por 2 critérios, que é o desempenho dos alunos nos exames de proficiência do SARESP, que é o quanto eles aprenderam, e o fluxo escolar, o quanto tempo eles aprenderam. Então, nós tivemos já em orientações anteriores, até uma oficina que nós trabalhamos isso. Eu acho que, eu sempre brinco assim, que os mais velhos aqui neste momento não se manifestam para a gente, né, não se manifestem para a gente não ver, olha quanto tempo já está na educação, mas quem já está mais tempo, eu acho que lembra dessa oficina que nós fizemos, que algumas unidades escolares até comentaram, nossa, olha, na minha unidade escolar já tem 2 anos aqui, né, se a gente for olhar, de defasagem mesmo, de aprendizagem dos estudantes. Então, foi uma oficina até que nós fizemos para saber aí essa relação, né, de quanto tempo e também o quanto esses estudantes aprenderam. Então, o IDESP, ele continua aí com toda essa característica, com todos esses critérios. E depois, no próximo, nós vamos ver o SARESP. No SARESP, aí, no SARESP, nós vamos conseguir também ter aqui, ele vai nos fornecer também dados importantíssimos, dados bem relevantes,
que é justamente desse monitoramento que nós temos dentro das políticas públicas, que nós precisamos realmente, a partir desses indicadores, pensar em redirecionar aqui as ações, aprimorar ações, iniciar, intensificar ações a partir desses indicadores. Então, tanto o SARESP quanto o IDESP são importantíssimos. E nós sabemos que o SARESP ele passou por algumas transformações e aprimoramentos, mas sempre tentando atender aí em consonância com as exigências da gestão pública, né? Então, isso também é bem importante. Para o próximo. Não, ainda não. E daí, para o próximo, gente, nós temos aqui, né? Então, tanto o SARESP quanto o IDESP, eles estão relacionados a métodos que são totalmente diferentes um do outro. Nós temos, para um, que vai trabalhar com a teoria clássica dos testes, e para o outro, nós vamos trabalhar a teoria de resposta ao item. Então, nós precisamos, eu vou me aprofundar o que é isso, o que é teoria clássica de teste, o que é teoria de resposta ao item? Não, não vamos nos aprofundar. Mas nós precisamos conhecer o mínimo, assim, né, o que realmente está vinculado ao SARESP e ao IDESP, para eu realmente, quando eu olhar para o boletim do SARESP, saber quais são as informações que eu estou querendo. Quando eu olhar para o IDESP, quais são as informações. Então, eles vão trazer de formas distintas informações importantes para nós. Então, gostaria que vocês participassem também agora aqui no chat, pensando, né? Sandra, mas eu nunca nem ouvi falar de teoria clássica do teste, ou a TRI, nunca nem ouvi falar. Mas só assim, de nós pensarmos na nomenclatura, teoria clássica dos testes. Será que ele está relacionado ao SARESP ou ao IDESP? Quando eu falo da TRI, será que ele está relacionado com o SARESP ou com o IDESP? Então, gostaria que vocês colocassem aí no chat para nós, só assim. Por exemplo, SARESP na frente TCT, que é o que eu acredito, então, que o SARESP, ele traz as características da teoria clássica do teste. Ou, ao contrário, o IDESP. O IDESP, ele está relacionado à teoria de resposta ao item. Então, que vocês colocassem aí para nós, como uma sondagem mesmo, para a gente saber, assim, será que está claro para todos, né? Que são métricas diferentes, que são indicadores diferentes, é a mesma prova. A prova é o SARESP. Mas quando eu estou olhando para o boletim SARESP, quais dados eu estou procurando? Quando eu estou olhando para os resultados do IDESP, o que eu estou procurando? Então, agora, né, nós vamos aí compartilhar um pouquinho o que vocês estão colocando para nós, para a gente aqui, né, igual eu falei, não tem certo, não tem errado, só para a gente, assim, dentro do que vocês colocarem, para a gente saber aqui se para todos isso está claro, ou, Sandra, eu nunca nem ouvi falar, então, realmente, para mim, tudo é novo. Não tem problema, aqui é uma sondagem, tá? Então, nós temos aqui, deixa eu procurar aqui, então, nós temos, é um assunto novo para mim, estou aprendendo. Daí, SARESP colocou que é a teoria clássica do teste, DESP, teoria TRI, né, teoria de resposta ao item. Uns colocaram também, teoria de resposta ao item, colocaram como SARESP e a TRI-DESP. E DESP, outros colocaram que é a teoria clássica do teste, no SARESP. Então, nós temos aqui várias contribuições. Importante isso. Importante colocar também, olha, o assunto é novo para mim, está tudo bem, né? É a partir desses resultados aí que nós vamos, então, hoje, igual eu falei, não é a ideia aprofundar, mas sim saber direcionar o nosso olhar para quando eu estou olhando para um boletim SARESP e quando eu estou olhando para os resultados do IDESP. Então, vamos lá, gente, respondendo aí, né, o que vocês colocaram. Nesse próximo, então, nós temos aqui, claro, isso, né, a teoria clássica dos testes é quando eu quero o SARESP. Então, quando eu olho para o SARESP, ele traz uma característica que é de teste. Quando eu olho para o IDESP, eu estou trabalhando com a teoria de resposta ao item, então eu vou analisar o item. Então, quando eu olho para o boletim SARESP, procurar nesse boletim, mas eu quero saber a proficiência, eu quero saber o quanto os meus estudantes aprenderam, eu quero aquela resposta que eu tinha, que é abaixo do básico, adequado. Não, não é olhando para o boletim SARESP que eu vou ter esse resultado, porque ele está baseado numa teoria clássica de testes, né?
E a mesma coisa quando eu olhar, então, para o boletim IDESP. Eu não vou ver no boletim IDESP, que agora ele tem um outro formato, né, que é uma planilha de Excel, mas eu não vou ter aqui a resposta realmente de porcentagem, sim de proficiência. Então, vamos ver na próxima tela, que isso explica direitinho, tá? Só para a gente ir direcionando aí o nosso olhar. Então, a gente tem aqui umas comparações que são das principais características que nós temos do SARESP e do IDESP. Lembrando, tá, gente, que não são provas distintas. Ah, mas eu já sei disso, Sandra, mas é bom a gente, né, ir falando, porque às vezes tem coordenador, né, pessoas que estão entrando agora e que realmente todas as informações, às vezes é óbvio para a gente, não é para o outro. Então, assim, o que nós temos aqui? Nós temos as comparações tanto do SARESP quanto do IDESP. Então, quando eu olho para o SARESP, quando eu falo da métrica do SARESP, ele vai trazer para a gente percentual de acertos e a soma de pontos simples. É isso que realmente vai trazer. Então, está tudo certo, está tudo bem quando eu olho para o boletim e eu só vejo o percentual. Agora, se eu quero me aprofundar, eu vou olhar para onde? Para o IDESP, que aí sim ele vai trazer a proficiência, que é a medida de desempenho, tá? O que vai avaliar no SARESP? Vai avaliar o processo de aprendizagem e pode proporcionar uma medida desses processos em loco. Então, ele traz uma resposta rápida para nós. Agora, quando eu for olhar para os indicadores do IDESP, ele já vai produzir uma medida de desempenho que leva em consideração toda a trajetória escolar do aluno. Então, olha só a diferença, né? Um vai trazer realmente percentual, o outro vai trazer a proficiência. Um vai trazer um olhar mais em loco, ele vai poder realmente olhar ali para o ano e série, o outro não, vai trazer mais uma questão do ciclo. A unidade de interesse. No SARESP é o teste, essa é a unidade de interesse. Na teoria de resposta ao item, como o nome já diz, é o item. Ele vai analisar realmente se aquele item, que é a habilidade, né, que é aquela questão que traz um descritor, se aquele descritor realmente os estudantes compreenderam ou não. Depois ele tem outro comparativo. No SARESP, que está baseado nessa teoria clássica do teste, ele vai trazer também um limite para preservar a comparabilidade e deve ser utilizado o mesmo teste. Então, não tem como, por exemplo, ser uma prova para cada um. Todos vão ter que usar o mesmo teste. Já a TRI é possível variar o teste, desde que exigem itens em comum. Então, vocês lembram que quando nós analisávamos realmente lá o item, a gente dizia assim, os estudantes não compreenderam tal descritor. Então, por exemplo, identificar os números reais na reta numérica. Bom, então, realmente, os estudantes não conseguiram ainda dominar esse descritor. Agora, quando eu olho para o SARESP, realmente é porcentagem. Eu vou falar, poxa, tantos por cento na minha escola errou essa questão. Não quer dizer que ele errou a questão, que ele não desenvolveu a habilidade. Aquela questão ele errou. Se eu quero saber se desenvolveu ou não a habilidade, não digo o estudante, mas... Ele não... Tem alguém com áudio aberto? Não sei se quer falar alguma coisa. Não? Acho que não, Fábio. Acho que só deixaram mesmo. Tá. Então, nós temos aqui, gente, dois comparativos bem importantes, tá? Na próxima tela, nós vamos ver aqui também outras características que traz, que é as características da métrica. Então, no SARESP, as medidas de dificuldade dos itens são subjetivas e não é possível estabelecer uma conexão precisa entre a dificuldade do item e o nível do domínio das habilidades, que foi o que eu expliquei para vocês. Não quer dizer que eu vou olhar para o SARESP e vou dizer assim, na minha escola, vamos supor, em matemática, 33% desses estudantes acertaram essa questão, ou acertaram dentro da avaliação. Então, porque eles, na questão da proficiência, eles estão muito ruins? Não, é o teste, dentro do teste eles tiveram esse valor. Agora, se eu quero saber realmente a proficiência, quantos estudantes estão abaixo do básico? Vou olhar novamente lá para o IDESP, tudo bem? A montagem, como que funciona a montagem? No SARESP, a montagem do teste segue critérios subjetivos e depende do julgamento do elaborador, ou seja, quando a própria secretaria, né, ela pensa ali na avaliação, ela já tem ali qual é o objetivo dela, o que ela gostaria de ter como resposta, então ela já tem ali um foco, um critério.
Na teoria de resposta ao item, que já vou olhar lá para o IDESP, esse teste deve conter um percentual mínimo de itens em comum, que é o que eu expliquei para vocês. Por exemplo, né, a gente sabe que lá no 5º ano são testados 104 itens. Então, aqui na TRI, ele faz, que é o que a gente chama do BIB, que é os blocos incompletos balanceados. Então, ele vai olhar lá que tem 13 blocos, dentro desse cada bloco ele vai colocar, né, 8 itens comum, né? Então, ele vai ali selecionar, de repente, tantos itens lá que são os temas das unidades temáticas. Então, tantos 3 itens de 8 itens de números, mais 5 itens de probabilidade. Depois, ele vai olhar também, gente, até a questão da competências cognitiva. Eu preciso saber no item se esses estudantes eles estão abaixo do básico, mas compreendendo o quê? Os grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Então, a teoria de resposta ao item, ela é bem, realmente, assim, como que eu posso dizer? Ela exige um esforço muito maior. Por isso que a secretaria ela acaba pegando língua portuguesa e matemática, porque se ela for fazer isso para todos os componentes, realmente, né, o estudo ele é bem intensivo, ele é um estudo bem bacana mesmo, ele avalia tudo. Já, por exemplo, o SARESP, o acerto ao acaso, não é controlado. Então, realmente, né, os estudantes ali, de repente, eles vão acertar uma questão difícil e vai errar uma questão fácil. Não tem como ali dizer que foi chute ou não. Já na teoria de resposta ao item, não. Né? Tem o parâmetro C, que eu não vou explicar aqui, não vou aprofundar, mas ele consegue dar o âncora, né? A âncora que a gente fala, que é a habilidade central, olhar realmente qual a probabilidade desse estudante ter acertado. Então, às vezes, se ele acerta uma questão difícil, mas erra uma questão fácil, às vezes a gente consegue ter uma probabilidade que ali foi um chute, né? E daí a gente consegue também ter a apropriação dos resultados, ou seja, também olhando lá para o boletim, não é possível saber claramente o nível de domínio desses estudantes. Já na teoria de resposta ao item, a gente consegue, né? Ele permite o nível de domínio de cada habilidade, de cada proficiência. Então, só para a gente deixar claro aqui, né, a minha intencionalidade, o meu olhar, porque senão a gente vai ficar procurando lá num boletim, vai falar, mas agora o boletim está ruim, porque o boletim só vem o percentual de acertos. Ele está dentro de uma metodologia, né? Ele tem uma característica. Se eu quero me aprofundar, que daí eu vou ter esse resultado em língua portuguesa e matemática, eu vou para o IDESP, tudo bem? Podemos, Fábio. Daí nós temos essa tela que eu deixei para vocês, que vai dizer a mesma coisa aqui, só que daí aqui eu deixei uma fonte, que vocês vão conseguir, depois na hora que vocês receberem o material, vocês vão ver que tem lá embaixo, né, no rodapé, nós deixamos aí que todo esse material, ele está embasado lá nesse boletim, né, o relatório pedagógico, né, de 2012, ele vem explicando tudo isso. Então, não é novo a teoria clássica do teste, nem a teoria de resposta ao item, mas a gente estava acostumado com outro formato de um outro boletim, tá? Podemos ir. Tem uma pergunta? Se a prova paulista usa qual teoria? TCT ou TRI? Então, a prova paulista, gente, ela também, ela tem todo um tratamento, né? É analisado um descritor, mas ela não passa pela teoria de resposta ao item, né? Ela vai realmente pela teoria clássica do teste, porque realmente ali, por mais que a gente faça um tratamento de saber qual descritor, de saber de que forma que nós podemos aprofundar, mas ela não traz ali uma quantidade de estudantes, por exemplo, abaixo do básico, adequado e avançado. Uma vez que para fazer isso eu tenho que ter uma quantidade de itens comum, né? Então, para eu saber realmente, às vezes, até quando a gente vai em acompanhamento nas escolas, a gente até escuta, às vezes, né, vocês, quanto coordenadores, até dizer, é porque eu tenho uma grande quantidade de estudantes abaixo do básico, e acabam analisando até pela prova paulista, mas não é o certo, não é o correto, porque aquele estudante, ele realmente fez ali, às vezes, 2 itens comuns, né? Ou seja, 2 descritores que têm tem ali algo em comum, mas eu não posso dizer que pelo fato dele ter errado esses 2 descritores, que ele está abaixo do básico, que pode ser que o mesmo descritor ele acerte, porque às vezes realmente é a forma que foi colocada, porque assim, quando a rede pensa, a gente pensa,
104 itens sendo testados, né? E testados dentro da escola, dentro daquela turma de 9º ano. Porque agora a gente tem que pensar nisso também, né? Quando a gente fala da teoria de resposta a um item, a gente está falando de finais de ciclo, que vai ser o 5º, o 9º, né? A 3ª série do ensino médio, tá? Então, a prova paulista, por mais que ela tenha, né, todo um estudo, ela passa, né, se formos classificar aqui, seria a teoria clássica do teste e não a TRI, tá? Porque a TRI realmente ela já vai encaixar ali os estudantes dentro das proficiências. Bom, dito isso, gente, vocês acreditam aí que o IDESP será aplicado em 2024? Ou será que o IDESP acabou? Não temos mais IDESP, né? Porque a gente tem os resultados de 2023, mas em 2024 a gente só vai ter o SARESP, não tem mais o IDESP. O que vocês pensam? Bom, e daí enquanto vocês aí colocaram já que sim, vamos ter, né, o IDESP, isso mesmo, né? Sim. Então, o IDESP, gente, ele continua, né? Nós temos a resolução 50, onde já diz isso, que o IDESP, ele continua, porque o IDESP, gente, nós não podemos pensar assim, não tem mais, porque a gente traz toda uma linha histórica, a gente traz toda uma linha histórica de anos anteriores, para saber realmente como nossa rede está. Então, continua, né? Nós precisamos entender isso, lembrar que a partir da prova do SARESP, a gente tem os indicadores do IDESP e que é necessário a gente também fazer esse estudo. Bom, então continua realizado para o ciclo, como eu falei para vocês, o 5º ano, o 9º ano e a 3ª série do ensino médio. Lembrando, gente, que para a 3ª série do ensino médio, a secretaria está pensando agora, porque mudou a característica, né? Então, tanto é que nós não encontramos lá nos dados abertos, que eu até deixei aí o link para vocês, onde a gente encontra os resultados do IDESP, a gente não vai encontrar do ensino médio. E nós não vamos encontrar porque realmente a secretaria tem que precisar agora, eles precisam pensar agora de que forma eles vão disponibilizar isso para a gente, uma vez que mudou essa característica, né, dessa avaliação da 3ª série do ensino médio. Mas o 5º e o 9º, a gente encontra toda essa leitura que eu falei para vocês, de estudantes abaixo do básico, adequado e avançado, lá nos dados.educacão.sp.gov.br, tá? Então, nós temos, igual eu falei, o boletim não é naquele formato do boletim como nós estávamos acostumados, ela está numa planilha, mas a gente consegue fazer toda essa leitura. E daí ela vai trazer, né, a conversão de proficiência, que é onde eu preciso realmente olhar quem está, né, dentro do nível, de níveis de proficiência, né, abaixo do básico. Se na minha unidade escolar aumentou esses estudantes abaixo do básico. Eu vou ver a conversão de índice de desempenho que está voltado para a língua portuguesa e matemática, o cálculo do índice, que a gente sabe aí que é a média entre língua portuguesa e matemática, depois multiplicado pelo fluxo, que daí entra, sim, né, a questão dos aprovados, reprovados, o abandono, isso daí vai entrar lá no cálculo do IDESP. Até eu coloquei, acho que numa tela anterior, né, Fábio, que tem o cálculo do IDESP, eu deixei até aí para vocês o cálculo do IDESP, mas não precisamos retornar não, Fábio, podemos ir, porque depois eles vão receber o material, mas o cálculo, gente, do IDESP, eu até peguei umas 2 escolas, eu fiz o cálculo direitinho, bate certinho o que está realmente lá voltado, né, quando a gente abre aqui, ele traz para nós, tá? Bom, gente, daí se vocês tiverem dúvida também pode nos procurar que a gente vai auxiliando, tá? Então, onde nós estamos no IDESP, eu vou mostrar aqui os dados, gente, da nossa diretoria, mas esse mesmo estudo é importante que vocês também façam na unidade escolar. Por que é importante? Por exemplo, os dados da nossa diretoria. Nós observamos que 2021, vou pegar aqui, né, como exemplo os anos finais, nós estávamos com 2,99. Aqui é o IDESP, tá? É aquele que a gente teve a média entre língua portuguesa e matemática e multiplicou pelo fluxo. Então, nós temos 2,99 em 2021, 2022 nós fomos para 3,06, 2023, 2,78. Então, vocês observam que nos anos finais, nós caímos, né? Nós caímos. Nos anos iniciais, houve um aumento, né, de 4,23, 2022, 4,19, 2023, 21, 4,23, 22, 4,19, 23, 4,38. Então, olha só a evolução. Nos anos finais já não teve essa evolução. Nós já caímos, se for pensar, caímos até mais do que o ano de 2021.
Então, isso é preocupante, a gente já começa a levantar as causas, né? Olha, o que pode ter ocorrido. Então, é importante vocês fazerem esse estudo aí também. No ensino médio, já olha que bacana, nós tínhamos, né, em 2021, 1,89, depois fomos para 1,73, depois 2,44. Olha a evolução. Né? Ensino médio, a gente observa essa evolução, anos iniciais também, anos finais não. Então, quanto diretoria, a gente vai pensando assim, poxa, olha, então nós já temos aqui um ponto de atenção que é o quê? Em qual segmento? Que é nos anos finais. Então, é importante quando vocês também fizerem essa análise, ou se vocês já fizeram, também ter esse olhar. Poxa, em qual segmento nós precisamos focar? Né? Não que nós vamos abandonar o outro segmento de forma nenhuma. Temos que ficar sempre atentos. Mas a gente começa também a direcionar o nosso olhar. E daí isso que eu estou falando mostra aqui embaixo para vocês de forma de gráfico, tá? E daí a gente tem aqui, que eu falei para vocês até, ó, o cálculo da métrica. Isso. Daí mostra aqui o cálculo da métrica. Esse cálculo da métrica, gente, ele fala que é 3 vezes, né, faz a multiplicação 3 vezes abaixo do básico. Depois 2 vezes o básico, 1 vez o adequado e 0 no avançado. Então, ou seja, ele não considera o estudante avançado. Até porque, gente, realmente, né, os estudantes avançados sempre são poucos. E daí ele não considera. Mas a gente também se preocupa aqui com a quantidade de estudantes abaixo do básico, uma vez que é multiplicado por 3. E daí a gente pensa assim, Sandra, mas é o IDESP, né? E agora, para a questão de bonificação, até vai se contar o SARESP. Sim, vai contar, mas para a gente pensar em ações efetivas na unidade escolar, é importante nós sabermos isso também. E outra, né, gente? Essa mesma métrica é utilizada no IDEB, que é utilizada também na prova PISA. Então, uma vez que a gente tem esse conhecimento, a gente consegue melhorar aí nos indicadores no geral, tá? Então, na próxima tela, vocês estão vendo aí os níveis de proficiência de língua portuguesa. Então, só voltado agora para a língua portuguesa do 9º ano. Como que nós estamos quanto diretoria, e daí vocês pensam aí quanto unidade escolar. Então, nós percebemos que em língua portuguesa, nós tivemos uma queda aqui, né, na média de proficiência, que é esse primeiro gráfico que vocês estão vendo. Então, que está aí, né, em azul, é referente a 2022, e depois aí esse laranjinha, 2023. Então, 2022 nós estávamos com 242,4, caímos para 233,5. Então, olha só o ponto de atenção também para a gente, né, analisar. E daí nós observamos, com este mesmo olhar, né, do que está em azul, a proficiência, mas em 2022, e depois laranjinha, 2023. E daí a gente começa a observar que aumentou a quantidade de estudantes abaixo do básico. E isso não é bacana, né? Porque se a gente aumenta a quantidade de estudantes abaixo do básico, a gente já começa a pensar ações mais específicas, porque a ideia é tirar esses estudantes que estão abaixo do básico. E se a gente for olhar, né, o que quer dizer os estudantes abaixo do básico, lá no boletim do SARESP, ele vai dizer para a gente que é os estudantes que não, naquele nível e série que ele se encontra, ele não tem conhecimentos mínimos. Então, isso é muito importante para nós. Então, a ideia é tirá-los realmente os estudantes abaixo do básico, levar eles para o básico, do básico para o adequado e do adequado para o avançado. E quando a gente olha no básico, eles tinham 53,9, então a gente vê que caiu, né, os estudantes que estavam no básico, mas eles não foram para o adequado, uma vez que o adequado também caiu e o avançado também caiu. Eles acabaram, né, indo para ali a parte do abaixo do básico, que isso não é positivo. Depois nós vamos fazer essa mesma leitura para matemática. Em matemática, também, o mesmo olhar, né, a primeira coluna que está em azul, 2022. E daí a gente também observa que houve uma queda na proficiência de 245, fomos para 243, e daí também aumentou a quantidade de estudantes abaixo do básico. Aqui tem, né, positivo aí, um pouquinho a questão do básico, né, que nós tivemos também um pouco ali de estudantes que foram para o básico. Mas se a gente analisa num todo, olha só também, para onde será que os alunos que estavam no adequado, eles foram? Porque eles não foram para o avançado, uma vez que no avançado diminuiu. Eles saíram do adequado e eles foram para o básico e abaixo do básico. Daí, quando a gente olha já um todo, fala, não foi tão positivo, porque nós perdemos os alunos do adequado, né, que foram provavelmente para o básico, e do básico eles foram para abaixo do básico.
tá? Então, essa leitura é muito importante para nós pensarmos em ações específicas dentro da escola. O próximo. Daí nós temos um olhar agora para o Saresp. Então, olha só, nós olhamos lá, né, para as questões do IDESP, que tem esse olhar para o item, que vai olhar a habilidade, né, que vai olhar o descritor. Então, eu quero mais informações, vou buscar lá no IDESP. Eu quero me aprofundar em proficiência, vou lá para o IDESP, né? E daí agora nós vamos olhar para o boletim do Saresp, que vai trazer uma teoria clássica do teste, que está tudo bem, né? Vai realmente olhar os testes, que é importante para nós também. Nesse boletim, que daí muda um pouco para nós, ele traz pontos bem importantes. Primeiro, realmente as cores, que acredito que aqui não é novidade para ninguém, e ele vai trazer, olha, os estudantes realmente que tiverem aí considerado, né, que está no vermelhinho, ele tem, que seriam, né, os números que estão igual ou menor a 4. O que estão em amarelo, eles têm ou é maior que 4, porém inferior a 6. E o que está em verde é maior que 6. Ok. Depois ele fala da nota global. O que seria essa nota global? Ele fala que varia, né, de 0 a 10, e que seria a média ponderada das notas de desempenho obtida em cada componente curricular avaliado. Então, aqui já acende uma luz para nós. Então, ele não fala que é uma média simples, ele fala que é uma média ponderada. E ele diz que é em cima de cada componente curricular. Ótimo. Depois, lá para dar uma nota final, ele fala que é importante destacar que essa nota final tem como referência um único desempenho dos estudantes da escala que participarão da avaliação. Então, olha só, e daí ele coloca, não deve ser confundido com o IDESP. Porque lá no IDESP, lembra que nós conversamos? Ele vai pegar o ciclo e ele vai pegar lá o fluxo que é do ano, né? De tanto abandono, aprovados, reprovados. Aqui não, ele fala que é os que participarem no dia da avaliação. Então, vamos tentar entender isso lá voltado para os números, tá? Então, na próxima tela, nós vamos já ver isso, de que forma que nós podemos fazer a leitura desse boletim. Então, uma pergunta que foi, né, andando aí nas unidades escolares, tentando entender um pouquinho, a pergunta sempre era assim, tá, considerando o Saresp 2023, que trata, então, de uma média ponderada, ok, trata, sim, quais os pesos de cada componente, então, curricular, de língua portuguesa, matemática, inglês, etc., então, vamos ver. Daí nós temos como aí resposta, sim, né? A nota global vai de 0 a 10, como nós já olhamos, e o cálculo dessa nota toma como peso um número de questões de cada componente curricular presente nos cadernos de prova respondido pelo estudante. Olha que interessante. E daí vai clareando. Fala, poxa, então tem um peso que vai depender do número de questões de cada componente curricular que vai, né, que está lá presente lá no caderno. Então, vamos tentar entender isso no próximo slide, que vai apresentar para vocês, então, o boletim, né, a cara realmente lá do boletim. Então, no boletim, nós temos, não, a média ainda que traz para a gente, né, isso é importante também, gente, antes da gente realmente apresentar lá o boletim. Na teoria clássica do teste, é o que nós vamos fazer a leitura agora do boletim, realmente ele vai tratar nesse boletim a questão de percentual de acerto, ele tem o peso de cada disciplina baseada na quantidade de questões e o peso de cada série no ciclo baseado pela quantidade de estudantes. Ou seja, aqui a leitura que nós vamos fazer ainda é dos anos finais do sexto ao nono. Lembrando, gente, que aqui nós até trouxemos, né? Olha, lembrando que língua portuguesa nós temos 20 questões, matemática 20, inglês 4, história 10, geografia 10 e ciências 16. Só que aqui fica um ponto aí de atenção. No nono ano, vocês já viram pela resolução 50 que o nono ano vai ser 24 questões de língua portuguesa e 24 questões de matemática. Então, precisamos ter esse ponto de atenção aí, tá bom? Mas vamos lá, Fábio. Fábio, quiser interromper, tá? A gente vamos conversando aqui também. Aí. Próximo. Aí.
Nesse boletim, então, vamos tentar entender e fazer a leitura. Tá aqui. Quais são os componentes que demandam mais atenção? Depende. Sandra? Vamos analisar aqui. Oi? É que está travado de novo para nós, tá? Tá travado de novo? Isso, nós estamos naquele que fala da nota global, medida de 0 a 10. Ele Vocês não não foi estão para vendo frente. ainda o boletim, né? Não. Tá. Eu vou Para mim já está tentar. aparecendo no Meu boletim. apareceu. Para mim apareceu. Está escrito então média acho que de acertos TCT. Isso, para mim também. Tá ótimo. Tá ótimo. Então tá ótimo. Tá. Às vezes realmente é a questão da internet, mas obrigada, viu, Patrícia? Agora já foi o nosso aqui também. Tá joia. Então, aqui, gente, vamos fazer a leitura direitinho, né, desse boletim. Primeiro, eu vou falar dessa parte, eu toda hora eu penso, gente, que eu que estou apresentando, e daí eu fico mexendo aqui o mouse, mas é o Fábio. Primeiro, eu gostaria que vocês olhassem para essa parte aqui do ranking, tá? Então, eu vou primeiro falar aqui a parte do ranking. O ranking, o que quer dizer? Que é o ranking estadual, essa primeira parte que vai trazer os indicadores que está escrito entre parênteses grupos, tá? Dessa parte do ranking estadual, esses grupos, o que foi pensado? São grupos de escolas similares, grupos de escolas que têm as mesmas características próximas, vamos dizer assim. Então, ele vai pensar na modalidade, então, as escolas parciais, escolas de tempo integral, mesmo as escolas de tempo integral, as escolas que são de 9 horas, escolas que são de 7 horas, na questão da vulnerabilidade, números de estudantes dentro daquela instituição, dentro daquela unidade escolar. Então, eles foram pensando em escolas realmente que tinham características próximas. Pensando nessas características que são próximas, trazendo esse exemplo aqui de boletim que nós estamos apresentando para vocês, nós temos, por exemplo, aqui dos anos finais, em 2022, aqui também eles contam, gente, de 0 a 100. Então, contando de 0 a 100, em 2022, comparando as unidades escolares, essa escola que eu estou apresentando com demais unidades escolares, ela tinha em 2022 77% de aproveitamento aqui na avaliação do SARESP. Em 2023, comparado com as mesmas escolas similares à dela, ela está com 44%. Então, aqui ela começa já a pensar, poxa, comparando a minha unidade escolar com outras similares, de 2022 para 2023, houve uma queda. E daí ela já começa também a traçar aí outras rotas. A mesma coisa no ensino médio ocorre. Ela tinha, comparado com unidades escolares próximas a dela, 16% em 2022. Quando foi para 2023, 56%. Então, ela também já começa a falar, poxa, olha, o caminho é esse, estamos melhorando. Vamos melhorar, como diz, né, a dirigente, ainda mais, mas já estamos no caminho. Quando a gente olha para o ranking da diretoria de ensino, daí já não traz este olhar, que é um olhar de escolas similares, tá? E essa informação foi dada na live do dia 3/5, então só estou aqui retomando algumas informações daquela live, tá? Então, aqui, quando já vai para a diretoria de ensino, ele já olha num todo. Eu tenho 62 escolas, então é o ranking dessas escolas mesmo. Daí eu vou olhar realmente uma nota de 0 a 100 e vou ranquear. Tudo bem, gente? Aqui é a parte do ranking. Agora, eu vou para esse quadradinho que está a evolução esperada. Nesse que tem evolução esperada, que aqui no caso, os anos finais está 4,3 e no ensino médio 3,3, ele já vai trazer para nós um olhar que é o que a secretaria projetou que aquela unidade escolar, pensando que ela é similar a outras, que ela poderia chegar aqui em 4,3. Esse 4,3 vocês não vão encontrar, né, no caso, esse exemplo aqui, essa escola aqui, por exemplo, ela não vai encontrar esse 4,3 lá, por exemplo, quando a gente puxa lá na sede ou lá no BI, porque aqui é o que eles colocaram como uma projeção, não é para pagamento de bônus, não é para lá na questão do BI, mas sim, é uma projeção, tá? É uma projeção. A nota final, eu já vou explicar para vocês como que nós vamos chegar nessa nota final, porque ela faz a média da nota global,
tá? Que é onde está na parte de baixo aí, escrito para vocês, né? Nota global, vai fazer a média. Mas como faz essa média? Uma vez que ele fala que a média ponderada. Porque se vocês pegarem, exemplo, sexto ano do jeito que está aqui, língua portuguesa 5,2, matemática 3,5, língua inglesa 3,8, se vocês somarem isso daqui e dividir por 6, também vai chegar no 4,6. Mas isso que eu estou fazendo, 4,0, desculpa. Mas isso que eu estou fazendo é uma média simples, não é uma média ponderada. Para eu saber realmente a média ponderada, pensando também lá, né, no resultado de bonificação, não é essa média, porque ele fala que conta o peso de cada componente. Então, vamos tentar entender o que é isso, tá? Depois, tem na última parte ali, que já vem já a questão do ensino médio, vocês já observam que também nós vamos fazer a mesma leitura, tem mais componentes aqui, mas aqui é importante sabermos também que ele traz essa média ponderada, mas não dá tempo aqui de fazer o cálculo de todas elas. Então, nós vamos pegar como exemplo a primeira linha aqui, que é do sexto ano dos anos finais. Na próxima tela, outro detalhe, ainda nessa tela, gente. Aqui do ladinho, vocês estão vendo que nós deixamos uma calculadora do Excel. Aqui também, o que nós pretendemos aqui para facilitar para vocês? Por exemplo, quando eu falo que em inglês os estudantes tiveram uma nota de 3,8. Então, às vezes, também nós ouvimos já, né, professores comentando, mas 3,8, né, representa quanto? Quanto que eles acertaram? Se for, lembrando, essa pergunta de porcentagem aqui de nota, ela realmente está dentro da teoria clássica do teste, e então ela só vai dar nota mesmo. E é importante até para nós sabermos também, né, a quantidade de questões que acertou. Então, vamos olhar aqui, olha, pegamos o exemplo do 3,8 aqui. 3,8, mas vamos pegar o de inglês, né? Tá focando aqui, mostrando aqui matemática, mas vamos pegar aqui o de língua inglesa. Língua inglesa, tá lá 3,8, foi a nota final, e nós sabemos que caiu 4 questões de língua inglesa. Então, na calculadora, vocês estão vendo que tem já um asterisco aqui, dizendo para vocês que, olha, aqui vocês podem mexer. Então, tanto na nota Saresp quanto a quantidade de prova, vocês vão mexer nessa calculadora. E ela vai dar já a resposta para vocês da quantidade total de questões que esses estudantes acertaram lá no sexto ano, por exemplo, tá? Então, nós colocamos lá, ó, 3,8. Se caiu 4 questões, então nós tivemos uma média aí de 1,5 questão respondida nessa unidade escolar em inglês. Se eu quero saber de matemática, eu vou trocar, vou colocar lá 3,5. Quantas questões que foram, né, que caíram na prova? 20 questões. E daí nós vamos ter ali uma quantidade total de questões, então, que os estudantes responderam, uma média, tá? De quantidade de questões que foram respondidas. Uma vez que a gente tem aqui a nota, a gente pensou na calculadora para dar aqui a quantidade total de questões. Para a gente ter uma noção, poxa, de 20 questões, né, os nossos estudantes estão acertando só 5, 6, não, está acertando 10 questões, 50% da prova. Então, aqui só para facilitar, tá bom? E daí, na próxima apresentação, não se assustem, tá tudo bem. E daí nós fizemos, então, uma média, né? Vamos aqui explicar para vocês como que nós conseguimos, então, chegar nessa nota global, que é a nota que ele fala, que é a média ponderada. E isso é importante para a gente pensar lá quando nós vamos olhar nos resultados que nós temos lá na sede, né? Que é justamente para bonificação. Então, vamos lá. Aqui, na primeira linha, nós temos nota global. Então, é igual o quê? Língua portuguesa, a nota de língua portuguesa, vezes quantidade, né? Vezes quantidade de questões, mais a nota de matemática vezes a quantidade de questões, que é 20, mais a língua inglesa, que caiu 4 questões, geografia, a nota de geografia vezes 10, porque foram 10 questões, história vezes 10, porque foi 10 questões, ciência vezes 8, que foram 8 questões. Tudo isso dividido por 72. Por que 72? Se nós somarmos 20
questões de língua portuguesa, 20 questões de matemática, 4 de língua inglesa, 10 de geografia, 10 de história e 8 de ciência, nós vamos ter no total 72 questões. Isso é uma média ponderada. Então, nós pegamos como exemplo essa escola, e daí ela tem a nota global 4, né? A participação 95,2, e daí nós fomos substituindo. Então, observam que lá, língua portuguesa, essa escola, ela teve a nota dela foi 5,2, vezes 20, porque caíram 20 questões de língua portuguesa no 6º ano. Lembrando que isso muda lá no 9º, que vai ser, por exemplo, 24, tá? Depois, 3,5, que foi a nota de matemática, vezes 20, que são 20 questões. 3,8, que foi a nota de língua inglesa, vezes 4, que são 4 questões. 4,1 foi a nota de geografia, vezes 10, 10 questões. 3,4, que foi a nota de história, vezes 10, porque 10 questões. 3,3 foi a nota de ciências, vezes 8, porque caiu 8 questões. Isso em 2023 fizemos aí o cálculo. Dividido por 72. Na próxima linha, então, a gente tem o resultado dessa multiplicação. Então, deu 104 em língua portuguesa, 70 em matemática, 15,2 em língua inglesa, 41 em geografia, 34 em história, 2,6 em ciências, dividido por 72. Aqui eu gostaria que vocês, então, mais um ponto de atenção. Observem que, por exemplo, em inglês, nós temos 4 questões. Nós tivemos, então, a nota final 15,2. Mas vamos supor que todos os estudantes tivessem acertado. Nós teríamos uma nota 10, que é o máximo, certo? 10 vezes 4, nós teríamos uma nota 40. Então, por isso que fala que a média ponderada e para nós verificarmos o peso. Já em matemática, por exemplo, que nós temos 3,5, se os estudantes tivessem acertado as 10 questões lá no 6º ano, 10 vezes 20, teríamos 200. Então, olha o peso que nós temos aí. Por isso que é importante entender a média ponderada, porque dependendo do peso, no caso, nós temos a língua portuguesa e matemática, que tem um peso maior, quando a gente fala da nota coletiva, que é o indicador da escola, que também vai ter o indicador da diretoria, que é essa nota coletiva, esse peso faz muita diferença, né? Então, é importante, é lógico, porque é legal que todos os professores agora vão ter suas notas individuais também lá no Saresp. É ótimo, porque todo mundo realmente vai poder analisar, vai poder realmente pensar em trabalhos, né, individualizados para o seu componente, mas quando a gente olha no coletivo, a gente também observa que tem um peso aí maior em alguns componentes, e isso também é importante. Quando a gente soma todas essas notas e divide por 72, onde chega nesse 4,036111, que daí, no arredondamento, a nota global dessa escola ficou em 4. Essa é a média ponderada, tudo bem? Qualquer dúvida, depois a gente, né, vai ficar gravado e a gente retoma aí também com vocês. Próximo. Feito isso, né, dado a nota global, agora nós vamos entender lá quando nós temos lá na sede a bonificação por resultado, 2024 e 2025. Então, tá vendo? Observam que lá o 6º ano, por exemplo, nós chegamos no 4. Ok, entendi, deu lá o 4. Para chegar na nota final, o que foi feito? Pegou o 4 do 6º ano, o 3,8 do 7º, o 3,9 do 8º, o 3,7 do 9º, somou e dividiu por 4. Por quê? São 4 anos série. Se for ensino médio, seriam 3. Né? Aqui são 4. Dividido isso, vai dar o 3,8. Essa mesma lógica usa para o ensino médio, onde vocês vão chegar depois, vamos supor, né, nesse exemplo aqui, chegaríamos no 2,7. Se vocês estiverem com o boletim de vocês, depois vocês vão fazer um cálculo, né, se vocês acharem conveniente,
porque aqui não é a ideia, né, trabalhar o cálculo, mas sim explicar de onde surgiu o cálculo. Daí nós vamos ter aqui o resultado do ensino médio. E depois lá em cima vai ter o 3.3. Ah, mas por quê? De onde surgiu? Embaixo, ali no asterisco, vocês vão ver que está lá, ó, média de acertos da escola no Saresp, que no caso foi o 3.8, dividido pelo Provão 2023, ponderado pela quantidade de alunos. Aqui, como eu não sei, né, no caso dessa unidade escolar, 78%, eu não sei quanto que daria de alunos, porque eu não sei quantos alunos tem nessa escola, mas 78% desses alunos, eles fazem aqui o cálculo onde chega no 3.3. Mas eu acho bacana a gente, pelo menos, entender o que seria uma média ponderada para saber o peso de cada questão. E é aqui que entra a bonificação por resultados. Tudo bem, gente? Na próxima, então, feito isso, entendemos, né, o que é o IDESP, né, o que eu quero me aprofundar em proficiência, o SARESP. Agora é entender também quais estratégias, porque tudo bem, agora eu tenho lá um indicador, eu sei como funciona o indicador do SARESP, o indicador do IDESP, mas o que eu faço com esses indicadores? Eu preciso pensar agora em estratégias para avançar, tudo bem? Então, para planejamento aqui, nós pensamos em algumas questões, e daí eu vou passar para o Fábio, que o Fábio, então, vai dar continuidade aqui com vocês, tá bom? Fábio, é com você. Bom, então vamos lá. Nós fizemos alguns questionamentos aqui, que seriam: posso comparar o resultado da prova paulista e Saresp? E qual é a melhor forma de comparação entre os dois resultados? Então, são reflexões que nós precisamos fazer, e aí nós realizamos um estudo para mostrar para vocês como funciona essa comparação, né, de Saresp e prova paulista. Então, vamos... Peraí, aqui. Mudou, Sandra? Mudou. Aí, agora foi. Foi? Meu foi também. Então, vamos lá. Ó. O estudo dos descritores. Então, o que nós fizemos? Lá na resolução 65, ele instituiu o mapa foco para prova ouro, né? E aí eles disponibilizaram para nós os descritores do Saresp. Ele foi atualizado, inclusive, é sempre importante a gente entrar no online, mas nós temos o link aqui nesse material, então depois quando a gente disponibilizar, vocês terão acesso. Porque não tinha língua inglesa e não tinha também as séries dos anos iniciais, e agora eles incluíram esses descritores lá também, tá? Então, tem os componentes lá de ciências, geografia, língua portuguesa, matemática, e agora eles incluíram também o língua inglesa. Lembrando que língua inglesa aparece só sexto e sétimo ano, né? Porque é o que utiliza o material digital, e não... O oitavo e o nono não, porque é feito na plataforma, né? Então, eles não têm essa indicação. E o que o descritor ele faz, que eles disponibilizaram? Eles colocam para a gente como está aqui nessa primeira parte, ó. Nós temos aqui, nós separamos o do sexto ano, um descritor, e ele mostra aqui na lateral onde ele aparece. Então, dentro do material digital, do nosso escopo sequência. Então, esse descritor, ele é desenvolvido, ele é trabalhado na aula 15, aula 19, no primeiro bimestre, na matemática, sexto ano. Depois, não no segundo e não no terceiro, mas retoma agora no quarto bimestre, na aula 40 e 41. E aí, logo aqui abaixo, nós apresentamos o escopo sequência, que é um documento muito importante, né? Que ele organiza para a gente todo o material digital, o currículo paulista dentro do material digital. Então, ele traz para nós todas essas informações, né? O ciclo, o ano sério, o bimestre, o número da aula, do material digital, a unidade temática, as habilidades, objetos de conhecimento, título, conteúdos e objetivos. E aí, aqui a gente foi buscar, então, tá? No descritor, foi dito que no primeiro bimestre trabalhou na aula 15 a 19. Então, nós fomos lá no escopo sequência, abrimos a aula 15, olhamos para a aula 15 no primeiro bimestre, e realmente está aqui, ó. O trabalho é com figuras geométricas, planas ou espaciais. E aí aqui nós temos também na habilidade, no objeto de conhecimento, ó, figuras geométricas planas, características, representações e ângulos. E ela é na parte 1, 2 e 3. Então, ela tem uma sequência de aulas que trata desse conteúdo, desse assunto, que envolve esse descritor.
Depois nós fomos olhar, e na prova paulista, caiu alguma questão sobre esse descritor, sobre isso? Sim, caiu. E aí foi na questão número 11, lá da prova paulista do primeiro bimestre. Então nós temos aqui a habilidade do currículo, o descritor do item e o conteúdo. E aí aqui nós temos o comentário do item, né, o que o aluno precisa para chegar, o raciocínio que ele fez para chegar à resposta certa, e aqui nós temos a questão. E o mesmo nós fizemos aqui com o nono ano, em matemática. Então, nós tínhamos aqui um outro descritor lá no nono ano, reconhecer diferentes representações de um número racional. No primeiro bimestre, ele foi contemplado no segundo bimestre e no quarto bimestre. No escopo sequência, aparece? Sim, tá realmente lá, ó, na aula 1 e 2, é que vai até a 9, mas aqui nós pegamos a aula 1 e 2. Então, ele fala aqui, ó, sobre essa questão dos números racionais. E aí nós temos aqui na prova paulista, caiu sim, com 32,9% de acertos. Então aqui foi do primeiro bimestre, aqui está a habilidade, o descritor do item e o conteúdo. E aqui nós temos o item e o comentário dele. Nós também pegamos um exemplo em língua portuguesa. Então o descritor aqui do sexto ano era identificar opiniões e tese. Caiu no primeiro bimestre, no sexto ano, no segundo bimestre e no quarto bimestre. Estão contemplados no material digital. Olhamos para o escopo sequência, confirmamos que sim, na aula 4 e 5. Aqui, ó, fala da opinião do leitor dentro do gênero entrevista. Caiu essa questão, essa habilidade na prova paulista e teve 30% de acertos pelos estudantes. Então, aqui nós temos o comentário do item, e aí ele segue aqui qual é a questão. Depois, nós temos aqui de história. Então, em história também, nós tivemos aqui identificar as teorias sobre a origem do homem americano. Então, no primeiro bimestre, só no primeiro bimestre. Depois não se repete nem no segundo, no terceiro, nem no quarto. Fomos ao escopo sequência de história, sexto ano, o primeiro bimestre, aula número 18, e ele realmente fala sobre essa questão aqui, ó, dos primeiros seres humanos, chegada deles na América. O item da prova paulista teve 30,7% de acertos no primeiro bimestre, e aqui nós temos o item. E, por último, nós separamos uma de ciências. Então, reconhecer fenômenos da vida cotidiana que evidenciam propriedades físicas dos materiais. Então, foi contemplado no primeiro bimestre. E aqui, realmente, no escopo sequência, ele mostra que a partir da aula 1 foi desenvolvido esse conteúdo que envolve esse descritor e teve 21,3% de acertos. E aqui nós temos o comentário do item. Então, aqui, gente, é um caminho que todos devem fazer, que é fazer essa verificação, olhar esse documento do mapa foco, observar os descritores da VUNESP, e bem como foi dito na live do dia 18/9, ele não aparece o descritor, como eu vou dizer, cara crachá, foi dito esse termo na live, né? Com a habilidade ou com o objetivo. Ele não é igualzinho o descritor lá da VUNESP com a forma que é apresentada no escopo sequência, mas eles conversam. Então, uma vez que eu desenvolvo a habilidade prevista no escopo sequência dentro do material digital, eu contemplo, né, o pensamento desse descritor que será trabalhado também, né, será cobrado ali na prova do SARESP. Então, é importante fazer todo esse trabalho, esse movimento, que todos os professores, né, os coordenadores se apropriem dentro dos seus componentes, qual descritor aparece ali, qual foi a incidência de erros ou acertos na prova paulista, observar, mas no escopo sequência, o professor, ele trabalhou com essas aulas realmente, ele chegou até essas aulas, ou se não chegou, ou se é preciso retomar, por exemplo, essa daqui teve 21,3% de acertos, é necessário retomar, né? E aí agora, daqui para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre como, de que forma, né, quais são as possibilidades que a gente tem para poder fazer essa retomada, tá? Então, lembrando que o link estará disponível, todos esses links para o acesso ao descritor, ao escopo sequência que nós sabemos que é lá no repositório, a prova paulista dentro do BI, né? É bom a gente fazer essa análise, cada professor aí fazer análise dentro do seu componente. E aí, lembrando que entra também aqui geografia, que nós não pegamos nenhum exemplo, mas entra geografia, e agora também nós temos de inglês, sexto e oitavo ano. E também a gente pede, como essa reunião ela não foi, né, convocação para os anos iniciais, mas é importante levar essa informação a eles. Então, se na escola de vocês contempla anos iniciais, é importante falar que agora nesse novo documento aí do mapa foco, ele foi atualizado e agora também contempla os descritores dos anos iniciais. Então, vou passar novamente a palavra para a Sandra.
Bom, pessoal, e é interessante, né, quando o Fábio traz esse estudo do descritor, porque às vezes, realmente, né, a gente fica buscando aí cara e crachá, né, como foi dito na live, e a gente precisa entender que lá no nosso escopo, ele traz a habilidade, né, e aqui ele traz o descritor. Então, o descritor realmente é um recorte, é uma parte da habilidade, né? Então, por isso que não vai ser realmente esse cara crachá aí, mas que realmente, né, vai trazer ali toda a estrutura, o conteúdo, né, que foi trabalhado no material digital. Então, no próximo, nós vamos então analisar agora de que forma então nós podemos retomar. Então, a ideia aqui justamente fica, tá? Quais são as estratégias que o diretor, CGP, CGPG, poderiam utilizar ainda neste ano para melhorar os indicadores de desempenho dos estudantes? Então, nós pensamos aqui em algumas sugestões, é lógico, de repente a escola, né, ela já iniciou um trabalho, ela já está desenvolvendo algo pensando na melhoria desses indicadores e tudo bem, tá? Então, primeira coisa, é a dimensão que norteia a gestão e o pedagógico para que todos atingem bons resultados. Gente, as 3 dimensões, aluno presente, Saresp, Prova Paulista. O aluno presente, vocês viram, né? Quando a gente vai analisar os indicadores, já fica ali no boletim que nós precisamos ter a presença de 80% para mais, né? Não podemos pensar em ter menos de 80% de estudantes realizando essa avaliação. E DESP a mesma situação, porque ele vai calcular ali durante o ano alunos aprovados, reprovados, né? E precisamos também, o tempo todo, eu sei que vocês já fazem, né, essa busca ativa, mas precisamos continuar com esse foco no aluno presente. O outro, Saresp, é lógico, aqui nós não colocamos o IDESP, uma vez que o IDESP ele não está entrando para a questão de bonificação, mas para nós pensarmos na questão pedagógica, se eu tenho muitos estudantes abaixo do básico, eu preciso pensar também como que eu posso elaborar as minhas ações para atender esses estudantes, e a prova paulista. Então, são 3 dimensões que nós não podemos tirar os nossos olhares. E pensando nessas 3 dimensões, nós deixamos aqui para vocês, para nós realizarmos os estudos dos documentos disponibilizados aí pela secretaria. Então, para iniciar, pensar assim, poxa, então eu quero agora realmente me aprofundar, ou então já estava me aprofundando, mas eu quero ainda mais assim entender como que funciona. Então, nós deixamos todos os links aqui para a gente pensar assim, poxa, por onde eu começo? Primeira coisa, o descritor da VUNESP, que é o mapa foco da prova ouro, né? Que foi instituído aí, como o Fábio já falou várias vezes, tem aí a resolução. E aqui tem um link já, é importante realmente, como né, também já foi colocado aqui, abrir de forma online, porque eles sempre estão atualizando. O escopo sequência, que também deixamos aí o link, currículo paulista, a prova paulista e a matriz de referência do Saresp. Então, esses são os principais documentos. E daí vamos pensar assim, tá? Quais são os aspectos a serem observados pela escola em relação ao Saresp e o IDESP? Quais estratégias podem ser implementadas ou intensificadas? Quais ferramentas, recursos online e offline podem ser utilizados? Então, vamos lá. Diante dessas questões, o que nós trouxemos para vocês? A própria secretaria, elas trouxeram aí, né, no comunicado externo conjunto subsecretaria, que veio na sexta-feira, dia 27 de setembro, indicações aí para trabalharmos já com o Saresp, lembrando, neste caso, que é para o 9º ano, que o 9º ano também vai ter a composição para o IDESP. Então, ele traz já nesse documento todo um trabalho para ser realizado na unidade escolar. Então, eu vou até ler aqui na íntegra, né, porque é o nosso momento de estudo mesmo para a gente se apropriar. Então, ele diz assim, ó, para o 4º bimestre serão disponibilizadas aos estudantes do 9º ano, no componente de orientação de estudo, tarefas construídas a partir da matriz de referência do Saresp, com conteúdo de língua portuguesa e matemática. Dessa forma, os estudantes poderão revisitar e aprofundar conhecimentos que podem ser demandados na avaliação em novembro. Por isso, excepcionalmente, exclusivamente para o 9º ano, os estudantes realizarão as atividades de matemática na plataforma Tarefas, bem como as de língua portuguesa, como já acontecem. Ou seja, gente, nós tínhamos
antes, a orientação de estudo, nos anos finais do 9º ano, era realizado lá na plataforma Matific, ok? Então, a partir de hoje, esses estudantes já começam a realizar essas atividades de orientação de estudo lá também na plataforma Tarefa. Isso é muito importante. Então, ele já, né, a secretaria já pensou em conteúdos, passou aí pela uma curadoria, então já tem os conteúdos preparados de língua portuguesa e matemática que vão ser desenvolvidos nas aulas de orientação de estudo do 9º ano para esses estudantes. Então, olha só, eu quanto escola posso pensar e devo pensar em ações? Sim, mas a própria secretaria também já traz para nós aqui um caminho para ser seguido. Poxa, eu identifiquei aí quais são, né, os pontos de atenção da minha unidade escolar, olhando para os indicadores, olhei já, fiz todo esse estudo que o Fábio apresentou para nós, mas também eu já tenho aqui um norte a seguir, que é aqui as aulas de orientação de estudo. E daí aqui ele traz que para as primeiras trilhas, tanto de língua portuguesa quanto para matemática do 9º ano, o disparo será antecipado em 2 semanas, sendo disponibilizadas em 30 de setembro, hoje, segunda-feira. As trilhas subsequentes serão postadas também às segundas-feiras, até a semana que antecede a aplicação do SARESP. No mais, as trilhas do 9º ano ficarão disponíveis até o fim do bimestre, de forma que os estudantes tenham à mão mais um recurso nesse momento de preparação. Então, ele já traz aqui um caminho para nós. Tudo bem, gente? Qualquer dúvida, tá? Vocês vão colocando aqui no chat para nós. Podemos ir, Fábio? Então, nós temos também mudanças aí no material digital. Então, olha só, já teve uma mudança lá na orientação de estudo, também aqui no material digital. Então, no material digital já foram feitas algumas melhorias na proposta também desse material, né? A inclusão de mais recursos didáticos, imagem, vídeo, áudio, para apoiar as aulas, e um aumento de número de aulas 100% prática, com metodologias que mobilizem os estudantes. Uma vez que até nas formações que nós temos feito, né, tanto de língua portuguesa quanto em matemática, nós temos sempre falado isso, a importância das aulas práticas, né? O quanto na neurociência também isso já foi comprovado, que quando o estudante ele vivencia, que ele tem uma experiência realmente, né, a aprendizagem ela é mais significativa. Então, o próprio material já traz também as aulas mais práticas. Materiais mais articulados ao contexto de mercado e cotidiano das profissões. Adaptações das técnicas também da sala de aula do Double Lemov. E daí, na próxima tela, nós vamos ver como que ficou, então, lá dentro do escopo sequência. Então, vocês vão ver que o que está aí em rosinha são as aulas práticas. Isso eu estou falando do 9º ano, tá, gente? Das outras séries também, mas aqui é o 9º ano por conta aí das aulas de Matific e a aula PISA. Então, o que está em rosinha são as aulas práticas, o que está em azul ficou a aula Matific, o que está em verde ficou as aulas PISA, que nós não podemos esquecer que elas também estão aí no material digital, que também é uma avaliação externa. Lembrando que na hora que a gente olha, ai, nossa, é muitas informações. Não, gente, todos eles estão se conversando, todos eles, né, as aulas PISA, elas acontecem também dando aí já o entendimento mesmo da habilidade que já estava sendo trabalhada no material digital. Então, na verdade, eles fizeram aqui adequações para continuarmos trabalhando da forma que nós sempre trabalhamos, mas aí sabendo que em certo momento eu estou trabalhando com a aula PISA, né, que já vai ter a avaliação também para o ano que vem em algumas unidades escolares, a aula Matific que continua só o 9º ano, aí que orientação de estudo está lá em tarefas e aulas práticas. E daí eu vou passar agora novamente para o Fábio, que vai falar então um pouquinho para nós sobre... Ah, ainda temos, né, Fábio? Temos ainda. Não vou passar ainda para o Fábio, gente. Eu querendo já passar a bola para o Fábio. E daí, gente, ainda para o planejamento, nós trouxemos aqui também, porque aquelas são as ideias, na verdade, são apontamentos da própria secretaria. E para realmente intensificar ainda assim esse trabalho que a secretaria já está fazendo, nós não podemos abrir mão aí das modalidades organizativas, que quando eu falo, eu vou voltar, mas como que eu volto, né?
eu posso usar uma modalidade organizativa, uma atividade permanente, uma atividade independente, na unidade escolar, né, um projeto, a gamificação e a aprendizagem baseada em problemas. E por que que nós trouxemos aí, é lógico, poderíamos trazer outras metodologias, mas pensamos nesse primeiro momento nessas. E por quê? Bom, primeiro, a aprendizagem baseada em problemas, eu tenho falado bastante dessa questão com os professores, né? Não é só em matemática, em todos os componentes, a importância não só de resolver problema, mas também da proposição de problema. Porque o que ocorre, muitas vezes, quando o professor ele fala em retomar a questão que foi trabalhada na prova paulista, que os estudantes tiveram um pouco acertos, né? Os acertos foram baixos, às vezes, a retomada é a correção da prova. Então, volta para a sala e faz a correção da prova. E eu sempre falo, o estudante, ele precisa sempre ser realmente, quando a gente fala de metodologia ativa, é isso, né? Colocar o estudante no centro do processo. E uma vez que eu faço a correção, eu mesmo, quando professor, estou fazendo a correção, em que momento esse estudante está sendo protagonista? Em que momento esse estudante realmente voltou ali, né, para os seus erros, analisou, e retomou ali possíveis equívocos. Então, a ideia aqui da proposição de problemas é voltar, sim, com essa avaliação, mas ir além do corrigir, colocar esses estudantes também para propor problemas. E a ideia aqui justamente é isso, de repente, volta-se com a questão, mas coloca os estudantes em grupos e pede para que eles criem problemas em cima daquele que já foi proposto, né, pela prova paulista, e que eles consigam também nisso propor para os demais grupos para resolver aquilo que eles elaboraram. Eu acho que fica assim, acho não, né, tenho certeza, uma metodologia ativa, os estudantes participam, eles vão direcionar realmente, eles vão criar problema, eles vão resolver problema, e é uma forma realmente de nós voltarmos, mas voltarmos de forma diferente, uma vez que da forma que eu já expliquei, que eu né, dei a aula ali na sala de aula, não foi o suficiente. Então, é uma das sugestões. Uma outra sugestão é trabalhar com a gamificação, e aí eu trouxe a plataforma Matifique, é lógico, vou puxar a sardinha para o meu lado, né, gente? E daí a ideia realmente trabalhar com a plataforma Matifique, que a gente consegue trabalhar aí a personalização, e já é uma modalidade organizativa, uma vez que eu tenho já uma vez por semana ali para trabalhar, né, com os estudantes. É uma metodologia, né, da gamificação, e que nós vamos, dentro da plataforma Matifique, conseguir realmente agrupar esses estudantes. Eu tenho realmente orientado bastante aí os professores, porque na plataforma eu consigo criar grupos. Então, eu olho a habilidade que ficou lá, que os estudantes, né, que a habilidade que não foi consolidada, aquele descritor que não foi consolidado, eu consigo atribuir e eu consigo direcionar os grupos, eu crio grupos, então todos vão estar com a mesma habilidade, mas com grau e níveis diferentes. Também é uma sugestão aqui para ser trabalhado, tá bom? E agora sim, né, Fábio? Eu passo aí para você. Bom, então retomando minha fala, vamos falar um pouquinho do Provão Paulista, mas eu já adianto vocês que algumas questões mais técnicas, a supervisora Patrícia Seabra e a supervisora Márcia Sasso pediram para que vocês encaminhem as dúvidas para elas no grupo Saresp, que elas criaram, e acredito que vocês já estão fazendo parte. Se não, podem nos procurar e a gente vê o caminho aí para que vocês façam parte, mas elas pediram para que seja direcionado lá para o grupo, que já foi criado, tá? Então, falamos um pouquinho aqui do Provão Paulista Seriado. A partir de 2023, né, do ano passado, foi instituído o Provão Paulista Seriado no âmbito do Saresp. O Provão Paulista Seriado objetiva estabelecer um mecanismo avaliativo de larga escala e que sirva de instrumento para a tomada de decisões em políticas públicas, então isso é importante, para o desenvolvimento da educação paulista, inclusive aquelas relativas ao ingresso do estudante do ensino médio da escola pública em instituições de ensino superior, mediante os resultados obtidos no Provão. Então, né, ele serve tanto para essa questão da criação de políticas públicas, para o aprimoramento, o desenvolvimento aí da educação, como também para o ingresso das universidades públicas estaduais. Então, o acesso à educação superior em universidades públicas, conteúdo programático, eu vou falar mais daqui a pouco, mas
que acontece sobre isso, né? O conteúdo programático. Nós não temos a disponibilização de descritores, como foi feito para os anos finais. O que nós temos é o conteúdo programático. Então, quando a gente para olhar qualquer tipo de vestibular, ou o próprio Enem, nós temos isso, o conteúdo programático. Quais são os conteúdos que eles que cairão na prova, né? Que eles utilizarão na prova. Então, é isso que nós temos, é de fato conteúdo, tá? E não descritores ou habilidades. Então, no dia 20/1, teremos a divulgação da primeira lista de chamada, né, do Provão, mas terá uma classificação prévia antes no dia 9/1. Então, isso vai acontecer, essa divulgação da primeira lista, somente lá no dia 20. As vagas do Provão Paulista seriados são disponíveis das universidades, né, na USP, Unicamp, Unesp, Univesp e Fatex, totalizando 15.390 vagas. Então, é o destino, né, já direto, não passa por nenhum outro vestibular, somente o Provão mesmo, que ele faz na escola, e com isso ele já tem essa possibilidade de ingressar às universidades. Lembrando que é uma continuação, né? Então, nós tivemos os estudantes que fizeram no ano passado, na segunda série, então eles guardaram uma porcentagem da nota que eles tiraram, que vai ser somada agora, quando eles estão na terceira série do ensino médio, à prova de redação desse ano e à prova, né, de questões também desse ano. E aí, para o ano que vem, aí vai juntar primeira série, segunda e até a terceira série. Então, aqui nós temos um exemplo, né, de conteúdo programático de matemática. Então, para a primeira série do ensino médio, nós temos aqui, né, conjuntos numéricos, números naturais, inteiros, racionais e reais. Então, aqui a gente vê que são realmente conteúdos, né? É o conteúdo realmente programático que está previsto. E aí nós temos ali o edital, que ele já encaminha vocês para ter acesso a todos esses conteúdos programáticos dos outros componentes também. Então, por isso que nós não temos aquele exercício de observar já pronto, como eles fizeram com um dos anos finais, qual aquele conteúdo ou aquele descritor, ele trabalhado onde no material digital. Mas isso também a gente pode fazer, né? É possível também eu observar conjuntos numéricos. Eu abro o meu escopo sequência, faço uma pesquisa sobre o tema e aí eu posso colocar números naturais, enfim. E ele já vai me levar para quais aulas do material digital foi desenvolvido isso. E aí eu também consigo ir, de repente, na prova paulista e dar uma olhada de como eles foram trabalhado com esse conteúdo, mas ali era mais o foco na questão da habilidade, mas também é uma possibilidade, né, a gente trabalhar dessa forma aqui no Provão. Aí o conteúdo programático, não, a parte do cronograma e a composição a gente já passou, e aí outras dúvidas mais técnicas, além dessas, vocês podem conversar diretamente no grupo com as supervisoras responsáveis, tá bom? E aqui nós temos, então, um modelo, uma questão que é dentro desse conteúdo programático da prova de 2023, e aqui nesse link também vocês têm acesso aos cadernos, né, e essas questões, que elas também podem ser trabalhadas, bem como a forma que a Sandra acabou de sugerir, né, de fazer a proposição das questões e não somente fazer se ele acertou ou não acertou, refazer a resolução apenas, mas trabalhar com a proposição. Então, também é importante, né, para os estudantes a gente observar isso daqui e trabalhar algumas metodologias que é possível ou técnicas para trabalhar com esse conteúdo aqui também. Essa é a nossa bibliografia. O material eu tentei enviar para vocês via chat, mas pelo visto ele foi para a nuvem, para o OneDrive, e não deu certo. Mas aí eu compartilho no grupo de CGP assim que a gente terminar aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Bom, pessoal, eu acho que foi isso, né? O tempo foi rápido, mas eu acho que nós vamos também depois nos aprofundar um pouquinho mais, porque nós vamos para a IFAP ainda essa semana e vamos trazer mais informações e vamos ter as formações presenciais também. Então, acredito aí que esse foi o início da nossa fala aí sobre o SARESP, mas que vamos dar continuidade aí ao longo da semana, do mês, enfim. Sandra, eu tenho uma dúvida. Sem áudio. Tá saindo.
Tá. Não, Fábio, gente, seu desculpa. microfone. Não, eu estava fazendo uma pergunta em off aqui para Sandra. É porque o Lucas, acredito que é o Lucas do IGIMA, ele colocou uma pergunta aqui, né? Se os resultados da trilha, das trilhas de orientação de estudos continuarão sendo disponibilizados na sede via relatório de atividade CMSP. Eu acredito que sim, porque não veio nada dizendo que seria diferente. Então, eu acredito que para fazer esse acompanhamento vai continuar sendo lá na sede, pegando o relatório. E também essa questão, Lucas, hoje nós vamos ter também a live pedagógica e acredito que eles vão aprofundar ainda um pouco mais, porque esse documento chegou na sexta-feira. É que nós pensamos em adiantar já aqui para vocês, porque uma vez que eles vão trabalhar já com o Saresp, é importante para todos nós, né, já direcionar os estudantes. Mas se eles não trouxeram no boletim nenhum informativo dizendo que mudaria, continua a mesma coisa. A única coisa, a mudança aí realmente foi para matemática, né? Porque matemática fazia lá no Matific e agora o 9º ano passa, então, a fazer orientação de estudo também lá na plataforma Tarefas. Bom, gente, mais alguma coisa? Parabéns, nossa! Mas é a dona Ângela? Dona Ângela, olha, não sei, não, acho que não vale não, hein, dona Ângela? Mas acho que a Mara aqui quer falar também, né, Mara? Para finalizar. Até mesmo, olá, pessoal, eu de volta, não é? Para finalizar, pessoal, assim como que agora vocês compreenderam um pouco mais, não é? A questão do cálculo, do que fazer e tudo mais. Então, assim, bastante foco e a seriedade com que vocês costumam tratar as coisas. E, assim, agradecer realmente a Sandrinha, ao Fábio, que se debruçaram sobre esses resultados. Muito obrigada. E eu sempre coloco que o resultado é um trabalho conjunto do time. E a gente não consegue, nós não conseguimos aprendizagem sem vocês nas escolas. Então, é muito importante, agora está na mão de vocês, tá bem? Nós vamos conseguir fazer ainda com o resultado parcial da prova paulista, nós queremos avançar também no Saresp e contamos muito com vocês. Foi muito boa, obrigada mesmo, Sandra, Fábio, e foco agora no nosso Saresp, para a gente seguir adiante, tá? Eu sempre brinco com o pessoal do núcleo, gente, a gente foca lá na Lua para atingir as estrelas, tá bom? Então, um excelente, não vamos demorar muito, porque vocês já devem estar se preparando para a live pedagógica das 15 horas, ok? Fica com Deus, gente. Excelente live agora. Gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, pessoal. muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Sandra. Tchau, Regina. Tchau, Sandra, Ju. tchau, obrigada. A Ju, tchau, tchau. Lícia. Gente, estão colocando algumas pessoas ainda que precisam, né, de colaboração, aí ajuda. Estamos aqui à disposição, né, Fábio? Só chamar e nós estamos indo. Vamos um jeito e vamos.